Olá, então, vamos para a correção das páginas do livro de português, sétimo ano, módulo 2, capítulo 5, páginas 55 a 61, onde iniciamos com a leitura 2, né? A Máquina da Alegria. Lembrando que nós estamos falando sobre o conto fantástico, a respeito do gênero, né? Conto fantástico. E aí acho que é interessante a gente fazer algumas considerações a respeito disso. O conto fantástico, ele implica uma integração do leitor, né, no mundo das personagens. Então, define-se pela percepção ambígua, né, dupla, que tem o próprio leitor dos acontecimentos que estão sendo narrados. Então, é necessário, desde já, esclarecer que, assim, falando, né, temos em vista não este ou aquele leitor particular real, mas uma função do leitor implícita no texto. Disso do gênero do conto fantástico, né? Então essa percepção que você vai ter, ela está implícita, inscrita no texto com a mesma precisão com que estão os movimentos das personagens. Isso é interessante a gente perceber nesse gênero literário, né? Nesse gênero textual. Primeiro, eu destaco que é preciso que o texto obrigue o leitor, você, a considerar o mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas, né? E a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Você tem que lembrar que, né, é um conto, né? A seguir, esta hesitação, essa dúvida, essa compreensão ambígua da coisa, ela pode ser igualmente experimentada por uma personagem. Então, dessa forma, o papel do leitor, né, o seu papel, posso assim dizer, confiando a uma personagem, ao mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, né, torna-se um dos temas da obra. No caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com o personagem. Mas é importante que o leitor, você, adote uma certa atitude para o texto, né? Então, ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação poética, né? Mas estas três exigências, né, não têm valor igual, que é a primeira e a terceira, né, são verdadeiramente gêneros, e a segunda pode não ser satisfeita. Entretanto, a maior parte dos exemplos preenchem essas três condições, né, da condução de um texto, né, do texto fantástico. Então, você tem na página 55, eu vou ampliar aqui para ficar melhor, né, sobre a máquina da alegria, né? Então, com base nisso, nossa conversa, né, essa atividade, ela nos faz pensar muito sobre o que isso nos proporciona, né? Essa integração, inclusive é uma integração com a disciplina de História. De repente, o professor de História, em alguma aula, possa ter que ele presente, a gente vai ver nesse capítulo, né, momentos que a disciplina de História pode ser que uma aula a respeito da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, né, que foram lançadas no período da Segunda Guerra Mundial, devastando as duas cidades e matando milhares de inocentes, né? Então tem várias atividades que são propostas, né, no sentido da rosa radioativa, estúpida, inválida, com músicas, né? Então a interpretação de versos. Então tem uma série de coisas nesse capítulo, no sexto capítulo, né, que eu não vou fechar antes da prova. Tem muita coisa interessante observando no capítulo, né, que eu vejo que dá para a gente trabalhar com muita tranquilidade, sem prejuízo algum
para avaliação de você. Mesmo que depois que nós fazemos a prova, ficamos alguns dias com aula, né? Então, dá para trabalhar legal. Não é o que se preocupar, isso que eu quero dizer. Né? Não é o que se preocupar. Achar que a gente não vai dar conta do livro. Né? Como eu percebi na citação da voz de uma aluna. Então, vamos lá. Né? A Máquina da Alegria, ele traz um texto que tem a sua interpretação, abrindo aqui no livro. Né? Começa a interpretação dele lá na página 58. Então, vamos lá para a página 58. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Então, aqui se diz assim: quais foram suas primeiras impressões sobre o conto lido? Compartilhe com os colegas, a história é um conto semelhante ao que você imaginava. Sempre a gente faz essa interpretação oral, sempre do início da coisa toda, né? São respostas pessoais, que vocês gostaram ou não, e por que vocês não gostaram, né? A mesma coisa é sobre as hipóteses. Toda interpretação oral vem com essas 3 perguntinhas aí, né? Se vocês gostaram ou não, se a hipótese, né, surpreendeu o final da história, né? E a terceira, o menino e seu avô fizeram uma lista com prazeres que só as crianças e os velhos percebem. Eu me lembrei muito dos meus avós e hoje olhando para os meus pais, né? O que eles quiseram dizer com isso, em sua opinião, porque a máquina fazia as pessoas voltar justamente às lembranças da infância. Até possivelmente, né, que criança e idoso, eles estão mais preocupados com o momento da satisfação e do prazer, né? Eu vejo isso em casa. Enquanto os adultos estão mais voltados para o trabalho, pois ainda estão na fase mais produtiva da vida, sendo responsáveis financeiramente pelos seus familiares, né? Então, eu acho que tem muito dessa relação, só as crianças e os velhos conseguem perceber, né? Então, a questão, ela nos traz, assim, algumas perguntas. Por que a infância costuma ser associada à ingenuidade, à pureza, né? E é uma fase bastante alegre da vida, pois é uma época em que ainda não se tem muita responsabilidade e pode-se aproveitar mais. Então, quando vocês ainda estão nessa faixa etária, né, vocês não conseguem aproveitar mais. Né? A minha em diante já não, nem tanto. Né? A gente aproveita nossos netos, assim vai. Quem são os personagens desse conto? Fácil, né? O menino, seu avô, a avó, os pais, os amigos e o Jacinto sucateiro. Né? Leia o trecho a seguir. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô. Aí eu tenho aqui em que pessoa do discurso a história foi narrada, né? Nós vimos que o conto ele é narrado em primeira pessoa, né? Porque usa eu, meu, né? A designação do verbo sempre é nessa primeira pessoa, né? Há sempre, né, uma distinção em relação à pessoa do verbo. O conto de suspense, né, o conto fantástico, né, eles trabalham essa distinção do narrador personagem, narrador observador, do tempo, né, são bem restritos. E o conto de suspense, que nós já vimos, né, o narrador ele pode ser tanto personagem ou observador, e a estrutura do texto é organizada em uma situação inicial, né, com um conflito, um clímax, né, um desfecho. E aí, nesse caso, né, é a primeira pessoa, e as palavras do trecho indicam o uso do foco narrativo. Eu, né, tá aqui, o pronome eu, e deixa eu marcar aqui com a caneta, né, eu, né, e eu tenho meu, né,
aqui. E tem a própria forma verbal dei, que é o verbo dar, né? Então, aqui palavras do texto indicam o uso desse foco narrativo. Eu, dei, do verbo dar, e meu, que é o pronome, né? Os pronomes meu e eu e meu e a forma verbal dei, do verbo dar. E qual é o efeito desse tipo de narrador? Confere ao texto. O narrador, em primeira pessoa, nós aprendemos que ele confere mais subjetividade ao texto, né? O narrador, ele, por ser um narrador em primeira pessoa, ele vivencia a história, ele deixa a história mais envolvente. Então, ele dá essa entonação dessa subjetividade toda. Além de indicar a história que passa em 1942, ao longo do tempo são empregadas algumas expressões para marcar a passagem do tempo, como naquele fim de tarde, passaram semanas e meses, e uma semana depois. Qual a importância desses marcadores temporais em um texto narrativo? Bem, aqui, gente, vocês têm que lembrar que eles ajudam, né? Esses tempos narrativos, eles vão ajudar a compreender a passagem do tempo na história. Ela dá ordem aos acontecimentos, né? Então, ao afirmar que passaram semanas e meses, a gente conclui que não foi fácil para o avô criar a máquina da alegria, né? Passou muito tempo ele construindo aquilo ali, né? E o espaço da narrativa, onde é que passa a história, foi no porão da casa do avô e na floresta onde ficava a cabana do Jacinto Sucateiro, né? Imagina, com esse sobrenome, ele tinha material pra caramba para construir tudo, né? Vamos lá. Aqui você relaciona as seguintes etapas da narrativa aos acontecimentos do conto. Então, o homem do saco rouba a máquina, né? Aqui você tem o conflito. A máquina pega fogo que se espalha pela cabana do Jacinto Sucateiro, é o clima da coisa, né? É o tan-tan-tan-tan. O tempo passa e o narrador fica saudosista, né? Fica com muita saudade. Saudosista vem de saudade, né? Quanto às sensações e as lembranças que a máquina lhe proporciona, né? É o desfecho da história. Ele fecha. Eita! Ele fecha a história dessa forma, né? E o menino sugere ao avô que construa uma máquina da alegria o início, né? A situação inicial, né? O que motivou o menino a pedir ao avô que construísse a máquina? Esses gritos que tiveram aqui foi o Ricardo. Ele veio dizer para vocês: oi, estudem, porque a prova vai cair questões do livro. Foi uma dica que ele veio dar a vocês. Então, o que motivou o menino a pedir ao avô que construísse a máquina? Foi o momento em que eles estavam vivendo, né, a Segunda Guerra Mundial, que causava muita tristeza e apreensão nas pessoas. Por isso que eu estava falando sobre, logo no início da gravação, eu falei a respeito da possibilidade de você conversar, né, na aula de história, perceber isso aí, né? Por isso que há essa integração com a disciplina de história, com a guerra, né? Os homens têm inventado muitas máquinas da tristeza que fazem o uso, né, todos nós, né, os outros chorar. A que tipo de máquina a personagem estava se referindo? Qual é a relação dessa fala com o contexto histórico do conto? Provavelmente, gente, aqui, né, o avô estava se referindo às armas utilizadas na guerra, né? Porque você tem que voltar para o tempo da história, já que a história se passou em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A questão 8, o que o menino achou da máquina que o avô construiu, como se sentiu ao utilizá-la, né? Aqui ele achou a máquina melhor do que esperava, né? E fez uma viagem maravilhosa, indescritível, eu diria. Pois todas as cores, cheiros e gostos da felicidade estavam lá, deixando
satisfeito, contente, jubiloso, né, gracioso, deleitado com um sorriso enorme do rosto, que é o que está no texto. O que você acha que iria experimentar e como iria se sentir se né, entrasse na máquina da alegria? É uma resposta pessoal. Eu pensaria em coisas, pessoas, momentos que mais me deixaram felizes. Eu acho que eu gostaria de voltar a esses momentos, né? De repente, rever pessoas que se foram, né? Poder dizer algumas coisas para elas, né? Quanto elas são importantes, né? E vão ficar por né? Essa importância. A questão 9, que mudanças ocorreram na cidade depois da construção da máquina? A máquina ela tornou-se né, a grande sensação da cidade. E aí despertou o quê? Despertou curiosidade, proporcionando muita satisfação. Né? 10 responde as questões a seguir sobre o personagem de Jacinto Sucateiro. Esse camarada aí é um personagem muito interessante nesse conto. Né? Até porque ele é antagonista, né? Então, como é que esse personagem é descrito no conto? Ele é um homem muito mau, que vivia com um saco nas costas. Com esse sobrenome, né, apelido, Sucateiro, já dá para eu fico imaginando, imaginei o Jacinto Sucateiro de várias formas. Qualquer hora, qualquer momento, dado período aí qualquer, eu vou tentar desenhar o meu Jacinto Sucateiro para esse conto. Com que objetivo ele roubou a máquina? Ele queria vender as peças, como sucata, né? Claro. Né? E aqui eu já falei, né? Ele é antagonista. O que levou o Jacinto a não cumprir seu objetivo inicial após roubar a máquina foi o fato, né, dele experimentá-la. Ele descobriu que a máquina trazia boas sensações, né, mensagens que deixou envolvido, né, possivelmente fazendo viver uma experiência muito boa e se desligar por algum instante da dura e triste realidade que ele vive, né? Pegar sucata, carregar sucata, né? Não é uma coisa muito... Não deve ser muito fácil. Essa é a grande realidade. Então, ele ficou saudosista, desejando, né? Aqui, nessa questão, ele ficou saudosista, desejando que pudesse entrar nela novamente. Né? Provavelmente ele se sentiu assim porque a máquina representou momentos bons de vida em sua infância. E como adulto, ele foi envolvido com outras responsabilidades, né, que lhe tomam o tempo. Ele gostaria de retornar a esses momentos para aproveitar os prazeres simples da vida. Eu acho que todos nós gostaríamos de ter, né, uma máquina dessa. Tem gente que gostaria de voltar 30 minutos, eu gostaria de voltar alguns anos a mais. Muito mais do que 30 minutos. 12. O texto que você leu é um conto fantástico. Que elementos do conto caracterizam um fantástico? É a própria máquina da alegria, que reúne cores, cheiros, gostos de felicidade. Né? O conto fantástico ele é um texto narrativo. Ele é curto, poucos personagens, tem acontecimentos sobrenaturais, extraordinários, né? Que não seria possível no mundo real. Por isso que eu falei, você tem que entrar na história, né, sabendo que aquela coisa toda não é real, né, é surreal. O tempo e o espaço geralmente são restritos também, né, são bem distintos. E aqui também a gente tem que lembrar que o narrador, ele tanto pode ser personagem ou próprio observador, né? Então, ao ler o conto fantástico, que elementos o conto caracterizam como fantástico, a questão 12 aqui, né?
A própria máquina da alegria, que eu falei, né? Eu disse que reunia cores, cheiros, gostos da felicidade, né? E outra, não é possível colocar sensações em máquinas, né, gente? As máquinas, elas não estão, né? Tá lá o homem bicentenário, mas é fictício, aquilo é uma ficção, né? Em que veículo esse conto foi publicado? Num blog literário, no cantinho, no finalzinho do livro, dá pra gente perceber lá que tá o blog literário, né? Qual é o público-alvo desse texto? Eu acho que o pessoal que gosta dessa literatura fantástica, os próprios leitores de vários blogs fantásticos, tem muito blog de contos fantásticos, né? Na página seguinte, na questão 15, tem assim: observe as palavras destacadas nos trechos a seguir. Fiquei com os olhos fechados até que estivesse a premissa de abri-los, então me deparei com uma estranha geringonça amarela no porão do meu avô. Pelo que pude entender, o malfeitor queria desmontar a máquina para vender as peças. Imagino que ele também deve ter ficado fascinado com a experiência de tão embasbacado com o feito sobre a sua mente e corpo. Relacione as palavras em destaque com o sentido que elas expressam. Geringonça. Né? Geringonça, gente, é um objeto com aparência estranha, né? Aquela geringonça ali. Malfeitor é aquele camarada que comete crimes. E embasbacado, né, é admirado, perplexo. Eu estava fazendo a leitura disso aqui com meu irmão falou assim: você vai falar palavrão? Eu falei assim: mas embasbacado não é palavrão. Você vai, pega o dicionário que você vai ver que não é palavrão. A questão 16 diz assim: os pronomes costumam retomar palavras, expressões ou ideias já empregadas em um texto. Releia o conto e verifique a que se refere os pronomes destacados nos trechos a seguir. Ele já era aposentado e dedicava o tempo a engenhar coisas no porão de sua velha casa. Ele é o avô, né? É o avô. Então aqui, né, é o avô. Aqui é o avô, não tem outra. Deixa eu botar pra cá. O avô. Pois esse monstro ficou sabendo da máquina da alegria e resolveu roubá-la. Roubar lá. Quem, né? Do que a gente está falando aqui? É da máquina, né? Então é a máquina. A máquina. E fiquei com os olhos fechados até que tivesse a premissa de abri-los. Abrir quem? Né? O que? Os olhos, né? Então, aqui são os olhos. Por que isso, gente? Para evitar que o texto ficasse repetitivo. Então a gente utiliza pronomes para que essas expressões elas sejam empregadas dentro do texto, né, com a facilidade de não ficar cansativo. Então eu vou lá e faço a utilização dos pronomes para que esse meu texto não fique um texto cansativo. Isso é uma estrutura textual, tá bom? Então, a nossa posição fecha aqui, né? Nós ficamos da página 55 a 61. Lembrando que eu falei para vocês que a 53 e 54, gente, essas páginas aqui, deixa eu abrir lá, deixa eu abrir assim. Diminuir, 53 e 54 não era para fazer, tá bom? E aí eu falei que eu ia fazer a gravação da 55 a 61. Vocês têm que resolver a 62 a 65. E eu vou gravar a correção da 62 a 65, aproveitando para reforçar, né, o conceito, o assunto das formas verbais. Mas é uma outra gravação. Beijos.